Cumprimento a todos com a graça de nosso Senhor Jesus. E hoje eu vou fazer aqui alguns comentários de como pastores esquerdistas agem na igreja. E o que eu vou dizer aqui, embora a gente ouve, lê, assiste alguns vídeos, eu vou passar para vocês a minha experiência pessoal em ter convivido com um pastor esquerdista, não que ele era pastor direto da igreja, mas era uma região em que eu estava um pouco envolvido com ele. E o que eu vou colocar aqui é de experiência pessoal, tá? São de observações que eu não tive na época e fui notando com o tempo, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, um pastor esquerdista, ele não chega declarando isso, Ele já não chega com suas pautas, até porque sabemos que o ambiente de igreja há uma resistência, digamos, política, enfim, porém, ele se esconde atrás de afirmações dúbias, Então, não há uma exatidão naquilo que ele fala. Você tem uma desconfiança, mas você não consegue firmar essa desconfiança no que ele diz. Porque, ora, ele diz alguma coisa que parece ser da ideologia de esquerda, ora, ele diz algo que não tem a linguagem de esquerda, mas ele se usa de outros termos e de outras colocações. Então, primeiro ponto, eles são muito dúbios, tá? Então, muita atenção nisso, quando não há clareza nesses aspectos. É a primeira tática deles, A segunda que eu, na minha experiência, posso apresentar para vocês, que eu observei, é que eles, no começo, têm um discurso muito isento, politicamente falando, Parece que não tem um compromisso político, e é algo assim até interessante, que você pensa, puxa, para o ambiente de igreja é isso mesmo, Nós não podemos, de forma alguma, misturar a igreja com partidos políticos, enfim, embora todos nós, no exercício de nossa cidadania, temos que nos envolver na política, elegendo, debatendo, opinando, mas a missão da igreja ela é muito mais do que isso. A missão é pregar o evangelho, ensinar o evangelho e tal. Então, eles apresentam esse discurso e você passa a perceber que a isenção abre portas. A isenção ele consegue chegar em todos os setores da igreja para que ele possa ali, digamos aí, medir a febre do povo e saber em que ala ele pode depois se abrir. Então, nós temos já o primeiro aspecto, é um discurso dúbio. Segundo, é um discurso isento politicamente. Em sua ideologia você não vê afirmações diretas e em sua posição política parece que é um pouco isento, quando trata a igreja. Mas nesse segundo ponto e nesse primeiro ainda é muito subjetivo, mas depois, se ele for um esquerdista progressista, você vai entender o porquê ele agiu dessa forma. Terceiro ponto, eles têm o discurso social, da justiça social, ou eles começam por aí. E o que eles fazem? Eles usam os profetas bíblicos. Por quê? Há um discurso muito claro no profetismo bíblico contra as injustiças para com o órfão, a viúva, o que é explorado pelo rico, o que é explorado pelas autoridades, as injustiças nos tribunais,
a frieza para com aqueles que estão necessitados. Então, o profeta ataca esses pecados da sociedade, porque isso é pecado, isso precisa ser combatido, e você começa a ouvir isso. Mas como ele está fazendo um discurso, um sermão, uma apresentação, uma exposição bíblica, você também não consegue definir claramente. Mas é possível você identificar, porque, via de regra, esse ataque contra a injustiça social, tal, ele pouco ataca a imoralidade. Preste atenção nisso. Você pega os profetas, eles atacam, né, a tirania das autoridades, a injustiça dos tribunais, a falta de sensibilidade para com os necessitados, a exploração, mas aí eles continuam também, a idolatria, a imoralidade, né? Você começa a observar que um pastor esquerdista, ele não tem muito no seu discurso questões morais. Ele não tem muito. Ele vai ter muito discurso profético até a altura que falar daqueles tópicos que eu mencionei. Mas quando você começar a observar que talvez ele até mencione aqui ou ali, né, principalmente nas questões de explorar mulheres e tal, você até acha que ele está indo num discurso bíblico que aquela ala política conservadora tem também, né, das questões morais. Só que, via de regra, um pastor esquerdista, ele fala mais dos discursos do profetismo do Velho Testamento relacionado com as causas sociais e pouco com as causas espirituais e com as causas morais, tá? Então, o pregador bíblico tem que ter tudo, né? Nós devemos, como pastores, combater, né, as injustiças dos tribunais, a tirania dos governantes, não podemos admitir que as pessoas passem fome, nós não podemos também admitir que se explore pessoas por causa de suas necessidades, isso é bíblico. Só que, da mesma forma, não podemos deixar de condenar a idolatria, a religião falsa, as práticas imorais, as práticas homossexuais. E aí, é aqui que o esquerdista ele encontra, né, um obstáculo intransponível, porque ele não consegue agir de forma tão livre com esses temas. Então, fique aí esperto. Se você notou que houve um discurso dúbio, se você observou que no começo parecia ser isento politicamente, mas ele começa a se aproximar daqueles que são mais inclinados à esquerda, e começa o discurso da justiça social sem uma denúncia contra a idolatria e os pecados imorais da sociedade, você já pode ficar aí muito preocupado, né? Outra coisa que eu observei, eles usam o discurso do amor, e agora por que eles não vão condenar outras religiões com seus ensinos falsos, a imoralidade e tal, né? Eles usam o discurso do amor para renunciar à denúncia contra o pecado, certo? O amor para o esquerdista não é o amor bíblico, mas é, de fato, a tolerância ímpia deste mundo. Então, preste atenção. O amor do pastor esquerdista não é o amor bíblico, que acolhia pessoas, mas as ajudavam a abandonar os seus pecados. O discurso do pastor esquerdista é tolerância da impiedade, das práticas que desagradam a Deus, tá? Então, fique muito atento a isso, porque o discurso do amor deles é constante, mas este não é o amor bíblico.
Não é o amor que adverte, não é o amor que corrige, não é o amor que quer discipular, que quer ajudar a pessoa a mudar. É o amor que quer tolerar, e isso não é o amor bíblico, é um amor mundano, podemos dizer assim. É a tolerância da impiedade, querem convencer a igreja que precisa a igreja aceitar as pessoas e suportar elas com os seus pecados, né? A igreja aceita pessoas, a igreja está de portas abertas para todas as pessoas, mas a missão da igreja é ajudá-las a abandonar os seus pecados, serem santificadas como em qualquer outra área da vida. Então, estes são os 4 pontos. Aí, eu quero dizer para vocês, em quinto lugar, quando eles começam o discurso deles, eles recorrem àquele discurso, né, dúbio que eles têm. E aí agora é mais claro, né? E eu vou explicar como isso é feito. Eles, por exemplo, vão dizer assim: eu sou contra o aborto, claro que eu sou contra o aborto, mas o que fazer quando é uma questão de saúde pública que as meninas pobres e negras das favelas que morrem em clínicas clandestinas praticando o aborto? Então essa é uma questão de saúde pública que o Estado tem que cuidar. Mas eu sou contra o aborto, né? E se você for apertar, ele vai ser a favor do aborto em várias situações. Mas é assim, eles falam que são contra, mas eles vão abrindo as exceções para que o mundo que é laico tenha a liberdade de fazer o que quiser. Outra coisa, com respeito às práticas homossexuais. Eles dizem, não, eu sou contra o homossexualismo, né? Eu sou a favor do casamento bíblico. Mas o que fazer com essas pessoas que são homossexuais? Você acha que Jesus iria abandoná-las, né? Eles notam, isso é uma duplicidade naquilo, né? Falar dos dois lados da boca. Claro que a igreja está de portas abertas para o homossexual, para o adúltero, para aquele que comete outros e outros pecados. Mas o que a igreja vai fazer com essas pessoas também não é colocá-las para fora, mas ensinar que aquela prática é pecaminosa, que desagrada a Deus, que ela precisa se arrepender e abandonar. Porém, o pastor esquerdista não está disposto para fazer isso. Tá? A pessoa, ela venha como está, ela continue como quer e ela permaneça para sempre da forma que desejar. Então é assim que o pastor esquerdista geralmente faz. Sobre drogas, por exemplo, né? Outra questão. As drogas, eles afirmam, são contra, né? Nunca apoiam que se tratem tal, mas não pode criminalizar o uso das drogas, porque as pessoas são dependentes, né? E assim como liberou o uso do cigarro e do álcool, libere também o uso das drogas, porque aí vai parar com o tráfico, os grandes traficantes que precisam ser presos. Então, é o mesmo discurso, mas eles dizem assim, não, eu sou contra a droga, e se você apertar ele em um concílio, ele vai dizer, não, eu nunca disse que sou a favor do uso das drogas, nunca sou a favor da liberação das drogas. O que eu estou dizendo é que devido às pessoas que são alvo das injustiças da polícia, é que essas pessoas tinham que receber aí a complacência do Estado, a misericórdia das pessoas, enfim. Então você pode observar que eles relativizam as práticas, como o aborto, práticas imorais, né, o uso de entorpecentes, enfim, mostrando que isso precisa ser tolerado, mesmo na igreja. A grande dificuldade nossa é você perceber o perfil do pastor esquerdista. Então, fica aqui esses alertas, tome muito cuidado, nós estamos percebendo que o número de pastores esquerdistas está aumentando nas igrejas, e isso de qualquer ala denominacional, né? Aqui nós devemos dizer que no campo, né, da fé cristã, o progressismo, a ideologia de esquerda, o marxismo, enfim, todas essas
esses puxadinhos da esquerda aí, todos são inimigos de igreja, da religião e da família. Então, eles são os maiores, né, inimigos do cristianismo. E eles tentam infiltrar. E por que tem pastores assim? Porque eles foram capturados nas faculdades, né? E parece que há seminários que já estão, né, infelizmente, com professores de ideologia esquerdista. Então, vai ser cada vez mais difícil, as igrejas precisam se proteger e você precisa ficar bem esperto quanto a essa ameaça. Que Deus nos ilumine e que Deus nos fortaleça contra este ataque. Mais esse ataque sutil agora dentro da igreja em pessoas disfarçadas, né, de cristãos, mas na verdade eles querem pregar o evangelho de Karl Marx, né? Não é a cruz o símbolo deles, sim a foice, e infelizmente o vermelho não é o vermelho do sangue de Cristo, né? Mas o vermelho da luta deles, da causa deles, que eles querem dominar este mundo. Que Deus tenha misericórdia da igreja e que Deus fortaleça a todos nós.